Seu filho já chorou até desmaiar? É uma pergunta assustadora, né? Mas pode acontecer, só que não é tão grave. Ele não vai morrer por causa disso, mas o susto é tão grande que acho que eu não posso dizer a mesma coisa da mãe, né? Então, neste episódio, nós vamos contar para você o que acontece e, principalmente, o que deve ser feito se você passar por uma situação como essa. Meu nome é Larissa Castro, sou jornalista, mãe de duas, e esse é mais um Pode Falar Mãe que está começando. Hoje eu entrevisto a doutora Andréa Fraga, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, no Departamento de Pediatria e Setor de Emergências. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Andréa. Muito obrigada, Larissa. Eu estou muito feliz de poder participar desse podcast. Eu acompanho e realmente são temas assim muito elucidativos e é muito importante para as famílias terem a oportunidade de terem contato com esse tipo de notícias. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz com o elogio. Eu recebi a sugestão de falar sobre esse tema de uma parceira aqui de trabalho que viveu isso na pele com a filha que não tem nem 2 anos. E quando ela me passou essa informação, eu, como mãe, fiquei em choque. Eu falei, nossa, se acontecesse comigo, eu ficaria desesperada, né? Você vê uma criança chorar ao ponto de perder a consciência. Mas aí ela me mandou a sugestão e acompanhada de um link, assim, de uma reportagem, de uma matéria na internet, que o título era Não Vai Morrer. Inclusive, assim, com a tentativa já, né, de tranquilizar os pais de cara. Então, assim, vamos começar explicando, né? Que história é essa? Como assim chorar até desmaiar? Então, Larissa, por definição, acho que é importante a gente ter bem claro o que significa essa crise de perda de fôlego, né? Essa crise teoricamente de birra, né? Na verdade, acho que é um nome um pouco errôneo, depois a gente explica um pouco melhor. Mas, assim, na definição, é uma crise não epilética fisiológica. O que significa isso? Tem que ter muito claro que isso não é epilepsia, não é crise convulsiva, né? Que muitas vezes acaba aí confundindo as pessoas. E, na verdade, quando a gente fala que ela é fisiológica, é uma coisa benigna, que faz parte aí do amadurecimento de algumas crianças, né? Que tem aí alguma alteração aí já constitucional mesmo, que podem levar a ter essas crises aí de perda de fôlego, né? O desmaio é uma palavra correta? Se a criança perde a consciência. Não necessariamente em todos os episódios, né? Então, as crises de perda de fôlego, elas, assim, são muito variadas em número de crises, né? Então, a gente tem uma gravidade também em termos, assim, do número de crises, né? Então, tem criança que pode ter crise, é um absurdo a gente pensar isso, mas que pode ter crise várias vezes no dia, e tem crianças que podem ter crises, assim, eventualmente uma vez por mês, uma vez a cada 3, 4 meses, né? É isso que vai determinar você fazer aí algum tipo de procura a um especialista ou não, né? O que acontece no corpinho aí da criança, né? Ela tá nesse momento de choro, de impaciência e acaba segurando o fôlego, é isso? O que faz ela perder essa consciência? Isso. Na verdade, é assim, quando você tem a crise da perda de fôlego, você tem que ter um fator desencadeante, tá? Isso é extremamente importante até para a gente diferenciar de outros quadros, né? O fator desencadeante geralmente está associado a algum tipo de estresse, né? Alguma coisa que a criança passou, alguma contrariedade, algum medo, né? Ou então, em algumas situações, uma dor, mas não uma dor assim lancinante, uma dor pouca, que eventualmente a criança começa a chorar. E aí o que acontece? A criança chora, no final da expiração, então ela chora, ela prende o fôlego, é como se ela prendesse o fôlego e ela tivesse uma dificuldade de retornar aquele fôlego para o mesmo lugar. Como que isso representa? É como se você fechasse a sua caixa torácica, entendeu? Você faz uma pressão grande na sua caixa torácica, ela fica forçada e aí a criança tem um fenômeno que chama hipoxemia, né? Diminui o oxigênio que vai para todos os lugares, principalmente aí para o cérebro, e a criança pode desenvolver esse quadro aí do desmaio. Só que antes do desmaio, a grande maioria das vezes, que também é assustador, a criança fica cianótica, fica roxinha, né? Que é aquela criança que ela fica... Vai piorando a Exato. situação. E que é muito mais comum, viu, Lari? É muito mais comum ela ficar cianótica, né? Ficar roxa. Então, ela faz aquela cara, ela fica espantada, porque ela mesma assusta com o que está acontecendo. Ela fica cianótica e, às vezes, ela perde o sentido. Às vezes, ela desmaia. Na maioria, ela não desmaia. Ela só fica roxa, né? Aí, como ela não tem nenhum problema ou
neutro de saúde, o organismo rapidamente retoma a respiração e ela volta. E é importante salientar, sabe, que ela volta totalmente normal. Ela não vai voltar sonolenta, ela não vai voltar aí com nenhum distúrbio de atenção. Então, isso é muito importante quando a gente caracteriza esse tipo de quadro, né? Bom, você falou algumas coisas aí que me trouxeram outras perguntas. A primeira é que pode, então, acontecer em qualquer situação em que a criança é contrariada. Então, assim, os choros que nós mães estamos acostumadas no dia a dia, qualquer um pode provocar. Não precisa ser uma situação grave, um acidente doméstico, uma dor intensa. Ela pode simplesmente, não quero tomar banho, estou chorando, não vou, chorou, perdeu o ar, desmaiou. Isso pode acontecer, então, em qualquer situação em que ela se sinta contrariada. Pode, pode. E tem uma coisa que é extremamente interessante, que os artigos atualmente eles dizem, que não são só em situações de contrariedade. Tem algumas referências que dizem que essas crianças, às vezes, quando tem, assim, um riso muito intenso, as crianças que têm a predisposição, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Essas crianças, quando têm um riso muito intenso, elas podem evoluir com as crises de perda de fôlego. Por isso que eu não gosto da história da crise de birra, né? Porque a criança não está fazendo birra, né? Quando ela está rindo bastante. Mas, assim, em qualquer situação que possa desencadear aí esse mecanismo de prender essa respiração, que pode ser no choro ou no riso intenso, ela evolua com esse quadro aí da perda de fôlego, né? E isso está, então, relacionado à imaturidade do sistema da criança, porque algumas crianças têm essa predisposição, né? Tem algum fator genético envolvido? Tá? É isso? O que atualmente, né, tem se pesquisado bastante em relação a isso é que existe um fator genético, né, que é um fator aí autossômico dominante, tá? E essas crianças, por isso que geralmente quando as crianças vêm com as crises de birra, né, quando as crianças vêm com a crise de perda de fôlego, que vem uma avó trazendo, o que ela acaba falando? Não, fica tranquilo, porque você também tinha isso, minha filha. A sua filha tem, você já tinha isso. Você ou vê então que tem um histórico familiar. Exatamente. Quer dizer, hereditária também. Sim, a situação. é hereditária. Então, é esse tipo de criança que pode ter esse quadro da perda de fôlego. Certo. E existe uma faixa etária mais comum para isso acontecer? Sim. Geralmente, a primeira crise acontece em torno de 6 meses a 12 meses e ela pode durar até 3 a 4 anos. Existem, assim, algumas referências, né, que já foi visto criança até na faixa etária do recém-nascido que apresentou uma crise de birra, mas não é a regra, tá? Geralmente é criança realmente mais velha nessa faixa etária e o pico de incidência é em torno de 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Porque eu imagino que quando seja bebezinho, como você disse, 6, 7 meses, é até mais difícil você identificar, né? Acho que a mãe fica até mais desesperada, porque perder a consciência de repente ou até ficar assim, mudar de cor, como você falou, roxinha. Isso. Dá para os pais identificarem que isso vai acontecer. Então, eu imagino que o primeiro episódio seja um susto para todo mundo, né? Uma surpresa para todo mundo. Mas a partir do momento em que isso já aconteceu, os pais podem ficar atentos a uns sinais de que a criança está prestes a perder a consciência, é isso? É assim. Como ela está muito vinculada ao choro, então qualquer situação numa criança que seja aí predisponente a ter as crises de perda de fôlego, ela pode estar sujeita a ter. Entendeu? Então, assim, fica atento nisso, né? Então, você está vendo, né? A criança caiu, bateu a cabeça, né? Você levanta, ela começa a chorar. Você já pega, você já tenta acalentar o seu filho, né? Para você coibir o mais rápido possível esse choro, né? Para não evoluir para aquele quadro de uma maior potencialidade de recorrer aí com essa cianose, né? E até evoluir para o desmaio, né? Sim, uma situação como essa, mais do que nunca, né? Os pais têm que acolher, têm que ficar atentos. Porque às vezes a gente sabe que em algumas situações a criança está lá chorando por algum motivo, né? Que o pai e a mãe, claro, julgam aí como bobo, sem razão. Tá bom, deixa chorando. Então, tem que ficar em alerta aí, né? Já acolher para não chegar a esse ponto. Sim, perfeitamente. Acho que, na verdade, né, Larissa, isso é um conceito que às vezes as pessoas ainda têm, né? De ter que deixar a criança chorar para ela sentir o que é. Na verdade, a criança não precisa chorar, ela já sentiu o que aconteceu, né? Então, ela tem que ser realmente acolhida, né? Para ela se sentir cada vez mais aí segura,
né, de que ela tem alguém para recorrer, né? Então, acho que isso, os estudos, eles mostram muito isso, né? Que você tem até, eventualmente, uma diminuição da recorrência se você começa a identificar isso mais precoce, sabe? E o que vale nessa hora? Tem alguma dica aí? Tentar distrair a criança mudando de assunto? Olha, tem algumas situações assim que são interessantes, né? Então, se, por exemplo, você está identificando, né, que a criança vai chorar, ela foi contrariada por alguma coisa, né? Por algum motivo ela foi contrariada, que é um fator desencadeante, né? Se você está identificando isso e ela começa a ir a chorar, dependendo da idade, você consegue distraí-la. Né? Você consegue chamar atenção para alguma outra coisa, mostrar um brinquedo, né? Ou então colocar no colo de algum outro parente que ela queira, né? Então, eu acho que, assim, existem alguns subterfúgios, né? Que a gente, na maternidade, consegue fazer, né? Para essa criança não chegar a esse limite, né? É um limite, assim, extremo, né? Que é quando ela desmaia, né? E aí aconteceu, desmaiou. Qual que é a orientação para os pais? Essa perda de consciência, ela é breve? Como que acontece aí na prática para o pai e a mãe saberem identificar, né? Se trata de uma situação mais grave ou se é disso que a gente está falando, ó, logo vai retomar a consciência e está tudo bem. A crise de perda de fôlego, ela é muito definida pelo tempo de duração. Então, ela é extremamente curta, né? Então, em torno, assim, de 10 segundos até, no máximo, 1 minuto, né? Crises que passam desse tempo, são crises que você tem que já procurar uma outra ajuda, né? Então, isso é muito bem, assim, definido também, né? E quando a criança tem o quadro, é que, na verdade, é muito difícil para a família definir, né? Porque como é um quadro muito assustador, às vezes eles chegam no pronto-socorro, né, com a gente, falam, nossa, mas quanto tempo ficou assim? Ai, ficou uns 10 minutos, né? E, na verdade, não ficou. A gente tem essa ideia que ficou muito tempo por conta da nossa preocupação, do nosso susto. Mas, geralmente, são quadros muito fugazes, sabe? Os pais ficam desesperados. A gente, assim, 10 segundos para um pai, para uma mãe, uma criança vendo inconsciente, seu filho parece 10 minutos exatamente, né? Inconsciente, cianótico, né? Então, assim, não é uma situação agradável mesmo, né? De se presenciar. Mas, a partir do momento que a criança teve o quadro, como ela vai recuperar muito rápido, o ideal é você não ficar, nunca chacoalhar, nunca tentar recuperar, porque não é assim, a respiração, ela volta sozinha. E às vezes é até um automático, né? Exatamente. A gente quer levantar a criança, chacoalhar, bater nas costas, não deve fazer isso. Não deve fazer isso, porque como a respiração vai voltar rápido, às vezes qualquer mecanismo que você tente fazer na ideia de você melhorar, às vezes você até atrapalha. Então, por exemplo, você chacoalhar, às vezes você pode, dependendo da idade da criança, pode provocar algum dano, né, cerebral, certo? Ao ponto que se a gente sabe que a crise da perda de fôlego, ela não traz nenhum dano cerebral. Isso também acho que é uma outra coisa muito importante, né? Da gente deixar frisado, né? Ela não evolui com sequelas. Não tem sequelas. Não tem sequelas. Então, perdeu a consciência, o que fazer? É acomodar a criança, não mexer, deixa onde ela está. Você pode pegar lá no colo. Você pode pegar lá no colo, porque aí, a partir do momento que ela... Como é tudo muito rápido, na verdade, é muito difícil. A criança tá chorando, você tá vendo a criança chorando, a sua primeira reação, né, como mãe, pai, é ir lá e pegar a criança no colo. Pode pegar no colo, se ela desmaiou. O único cuidado, sempre, quando você tem, não só criança, mas qualquer paciente que tem uma alteração do nível de consciência, é sempre tentar deixar a cabecinha mais elevada, né? Então, você deslocar o queixo do pescoço para quê? Para a criança respirar mais facilmente, né? Entrada do ar, exatamente. Amplia aqui todo esse canal, né? Então, assim, o máximo que você pode tentar fazer é deixar a cabecinha dela um pouquinho mais elevada. Essa seria, assim, o único cuidado. E se, porventura, a criança estiver no chão, você também não quiser mexer na criança, também não tem problema, porque é muito rápido, né? E ela vai acordar totalmente bem, totalmente tranquila, sabe? Ela acorda tranquila. Nada de jogar água, dar água para a criança tomar, só se ela estiver acordada, né? Quando assim que ela estiver acordada, se você quiser oferecer alguma coisa, também não tem problema, tá? Ela não é que nem numa convulsão, por exemplo, né? Então, nessa situação, você pode até tentar oferecer alguma coisa e tal, mas o mais importante é tranquilizar o seu filho, sabe? Deixar a criança, assim, mais tranquila dentro aí do que aconteceu, né? Sim, mas é importante, André, levar para um serviço de emergência, mesmo depois dela ter recuperado aí a consciência, porque
porque eu tô me colocando aí na situação de mãe, né? Nunca aconteceu. De repente acontece, minha filha, né, teve esse episódio, ela acordou como se nada tivesse acontecido, mas na minha cabeça, poxa, foi um período aí inconsciente. É importante buscar uma ajuda médica, fazer algum tipo de exame, para ter, né, certeza de que se trata de uma crise que não é grave. Como que funciona? Olha, assim, eu tenho uma premissa básica de procura de serviços de emergência. Se você tá com seu filho que te deixou numa situação de extremo susto, né, de extrema angústia, né, como foi esse caso, né, onde a criança tem uma alteração da coloração da pele, que tem um desmaio, pelo menos no primeiro episódio que isso aconteceu, é interessante essa criança ser examinada. Isso não significa necessariamente que você precise sair correndo, levar correndo aí para um pronto-socorro, porque se ela acordou e está bem e está tranquila, como é muito rápido, eu acho que sair correndo de madrugada porque ela teve isso, se ela acordou e está bem, eu acho que não tem problema, tá? Mas assim, se no outro dia, né, você quiser fazer uma visita ao pediatra, né, ao centro de saúde, para ela fazer uma consulta médica e realmente ser examinada, eu acho que é interessante. Pelo menos no primeiro episódio. Até porque é o pediatra ou então o médico da saúde da família que vai conseguir dar essas orientações para a família, né? Porque o mais importante é a família estar ciente da benignidade da coisa, né? E quem vai poder passar essa segurança realmente é o pediatra ou o médico da unidade básica de saúde que tiver aí mais acostumado a atender criança, né? E aí é provável que se indique o quê? Exames de sangue de uma forma geral para saber o estado de saúde da criança. Isso pode ser provocado, de repente, por uma falta de vitamina, uma falta de ferro, uma anemia? Olha, pode ocasionar esse tipo de crise ou não tem relação uma coisa com a outra? Então, na verdade, assim, isso assim, tem bastante estudo em relação à alteração de ferro, né? Só que, assim, os estudos eles não são muito conclusivos se a criança precisa necessariamente ter uma dificuldade aí de você absorver o ferro ou se essa criança realmente tem ferro baixo, tá? O que se sabe é que quando tem esse quadro dessa crise de perda de fôlego, você introduzindo uma suplementação aí de ferro, você tem uma diminuição no número de crises. Olha que coisa interessante, né? Não sabe assim exatamente por que isso acontece, mas geralmente a criança vai ter aí uma diminuição no número de crises, certo? Agora, em termos assim de exame, só se você tiver alguma dúvida do seu diagnóstico, certo? Então, assim, se você realmente achar que aquilo não é uma crise de perda de fôlego, aí sim você tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais e nessas situações entram você fazer alguns outros exames complementares, né? Mas principalmente método de imagem, né? Ou então um eletroencefalograma, coisa desse tipo. Mas é muito raro, né? É muito raro você precisar chegar nesse tipo aí de investigação. Sim. A gente está falando aqui da situação em que ocorreu tudo bem, né? Foi rapidinho, voltou. Isso. Agora, em que situações realmente deve ser acionado um serviço de urgência? Olha, se você tem uma criança que não teve um fator desencadeante, que, por exemplo, desmaiou do nada, não foi exposta a nenhum tipo de estresse, não foi exposta aí a nenhum tipo de dor, e essa criança desmaiou, você tem que levar ela para um serviço de emergência. Mesmo que ela tenha só chorado e aí na evolução ela tenha desmaiado. Se não teve aí um fator de estresse, certo? Isso é uma coisa onde a gente realmente tem aí que fazer algum tipo de investigação. Uma outra situação que os artigos colocam assim muito, que essa criança tem que ser levada, é se existe algum antecedente mais importante, mais grave na família. Então, por exemplo, se tem uma família onde você tem um número de pessoas convulsivas muito alto. Histórico de convulsão, isso, né? Eu ia citar isso, porque isso. dependendo da crise, a criança pode convulsionar. Aí já é uma outra história, né? Isso, aí já é uma outra coisa que, assim, realmente a gente pode até conversar um pouco, né? Mas, assim, nesse primeiro momento, né? O que você teria que realmente tentar fazer um diagnóstico diferencial? É, sim, com essa crise convulsiva. Em algumas situações também, Larissa, se a família tem antecedente de morte súbita. Porque, às vezes, essas crianças, né, esses pacientes, eles manifestam algum quadro cardiológico, que pode ser desencadeado pelo desmaio.
né? Então, você faz o diagnóstico através de uma investigação de desmaio. Mas são, assim, muito, muito raros e nessas situações, assim, mais específicas, sabe? Sim. E, claro, né, se a criança realmente demorar, né, para acordar, demorar para voltar, sim, claro, ela tem que ser levada a um serviço de emergência. Perfeito. Agora, acho que antes da gente encerrar, é importante a gente trazer a parte psicológica também da história, né, Andréa? Claro. Porque imagino que para os pais isso deve gerar um medo muito grande de contrariar a criança, né? Assim, se já aconteceu mais de um episódio, por mais que a gente saiba que é benigno, né, que a criança vai acordar bem, claro que nenhum pai ou mãe quer ver o filho perder a consciência. Uhum. E aí, acho que fica o alerta também para não se deixar levar por isso e fazer tudo que a criança quer, né? Porque a gente vai para um outro problema, né? Exatamente, exatamente. Olha como é difícil a maternidade, né? Então, quando a gente acha que já passou por todos os desafios, tudo, acontece uma coisa vem a Larissa dessa, com né? essa bela notícia. Desculpa, gente, mas é importante, né? A gente tem que orientar. Mas eu acho assim que o mais interessante é que a gente sempre consegue melhorar, né? A vida do pai, a vida da mãe, né? Acho que a gente está aqui para tentar melhorar isso. Então, na verdade, assim, se você conseguir evitar dentro do possível, situações aí que causem extremo estresse para a criança, obviamente, se ela chorar menos, se ela ficar menos estressada, a chance dela ter essa crise de perda de fôlego vai ser menor, né? Mas assim, em situações, sabe, onde a gente possa, por exemplo, o que é muito citado é desfraude. Então, às vezes, você quer desfraldar muito rápido o seu filho e ele, às vezes, não está preparado para isso. Então, essa é uma situação de estresse. Então, é nesse sentido que você pode aí atrasar, retardar um pouquinho esse desfraude, sabe? Nesse sentido. Agora, fazer realmente todas as vontades da criança, né, com medo aí que ela tenha uma crise, aí realmente é muito complicado. E né? Também, se ela já teve, se é uma coisa recorrente, como você disse, que pode acontecer até mais de uma vez no mesmo dia, informar também todos os cuidadores envolvidos, né? Informar na escola, informar a avó, o avô, a tia, enfim. A gente sabe que o pai e a mãe também, na maioria das vezes, não fica 24 horas com a criança, Exato. né? Então, é manter todo mundo informado sobre essa possibilidade. Sim, eu acho que, assim, atualmente, todo mundo precisa de uma rede de apoio, né? Sim, com então, certeza. assim, todo mundo que está ligado, que está vinculado à criança, tem que saber dessa ocorrência, né? Como é uma coisa que é genética, então, geralmente, as pessoas que conhecem o familiar e tal, já até sabem que isso realmente pode acontecer, né? E acaba sendo mais fácil. Mas, principalmente, os cuidadores, a escola, geralmente, o pessoal que trabalha em escola também já sabe, né? Porque, apesar, a gente tem uma incidência que não é alta, né? Varia em torno aí de 0,1% até 4,7% das crianças que podem ter esses quadros, mas, assim, todo mundo já viu, todo mundo já, pelo menos conhece, ouviu falar de alguém que teve essa crise da perda de fôlego, né? Então, as pessoas acabam sabendo aí, geralmente, o que fazer. Que é nada, né? Que é não fazer absolutamente nada. Exatamente. E se ela recuperou a consciência normal, como você disse, ela vai voltar como se nada tivesse acontecido. E aí, vida normal. Pode comer, pode beber, pode dormir na sequência. Pode. É vida, assim, totalmente normal. Não tem nada, nenhum estudo das crises de perda de fôlego que tenham algum tipo de resultado negativo, que tenha algum tipo de sequela. Por isso, da benignidade do quadro, né? Sim. E esses espasmos são quadros que eles desaparecem conforme a criança vai crescendo ou ela pode carregar isso até para a vida adulta? Não. Geralmente, eles vão até, no máximo, 4 anos. Alguns relatos da literatura de crianças que chegam até 7 anos, mas não é o mais frequente, né? Então, geralmente, a faixa etária de corte é entre começar em torno de 6 meses, 12 meses, que é o início, um pico entre 12 meses e 24 meses, 2 anos, e um término até 4 anos de idade. Perfeito. André, acho que a gente conseguiu tranquilizar um pouquinho os pais aqui, né? Trazer as orientações. Então, muito obrigada mais uma vez aqui pela presença, pelo convite. Agradeço. A gente reforça aí para o pessoal que está ouvindo, está assistindo a gente, para ficar atento, né? Trouxemos dicas importantes aqui. Obrigadão. Muito obrigada, te agradeço de novo e te parabenizo aí pelo podcast. Muito obrigada. Obrigada. É isso, pessoal. O susto é grande, né? É difícil pedir calma, agir com tranquilidade, mas é importante que você esteja
esteja preparado para isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os pais que você conhece, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê uma estrelinha aí na plataforma de áudio preferida e a gente volta sempre na semana que vem com mais conteúdo para vocês. Beijos e até a próxima!